O painel 2 abordará o tema sanções em licitações e contratos públicos. A inteligência artificial será remédio para os males das contratações? Contaremos com a mediação do Dr. Diogo Web Lima, de São Paulo, que é sócio de Batista Oshida Web Advogados, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela FGB e membro do Observatório do TSU FGB São Paulo. E também contaremos com as contribuições valiosas dos nossos painelistas. Doutora Rita Andréa Reen Almeida Torinho, da Bahia, que é promotora de Justiça da Bahia. Professora adjunta de Direito Administrativo da UF Bahia e doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Também convido ao palco o Dr. Marcos Vinícius Barbosa, do Rio de Janeiro, que é procurador do Estado, mestre e doutorando em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Masters of Laws pela Columbia Law School de Nova York e Executive Education and Public Policy pela Harvard Kennedy School. E a doutora Vivian Cristina Lima Lopes Vale, do Paraná, professora titular de Direito Administrativo da PUC Paraná e professora permanente do PPGD PUC, pós-doutoranda em Direito pela Universidade Roriva e Virgili, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Administrativo e em Contratação Pública pela Universidade de Coimbra. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Boa tarde, professora Rita, professora Vivian, professor Marcos Vinícius. Antes de a gente dar início ao painel, eu gostaria de fazer um agradecimento e a parabenização para Rafael, nosso presidente, Alice, vice-presidente do nosso IBASAN, pela realização do segundo congresso. Nós estivemos no ano passado, no primeiro, lá no Rio de Janeiro, e eu acho que, de fato, mostra a solidez do Instituto, né, como já um dos institutos tão jovem, mas já entre os mais atuantes e com desenvolvimento intenso de trabalho acadêmico, que é o nosso IBASAN, idealizado pelo nosso professor José Roberto Pimenta, que aqui também rendeu os meus cumprimentos. Primeiro, é uma honra dividir o painel com todos vocês. Acredito que vou aprender bastante com o debate. O tema do nosso painel é mais que um tema, é uma provocação de ordem pragmática, vai além do mero questionamento da discussão dogmática, né? Se seria a inteligência artificial a solução para a aplicação das sanções em licitações e contratos administrativos. É um desafio muito grande dar uma resposta sobre algo que está se desenvolvendo agora. Eu acho que eu, particularmente, tenho mais dúvidas e indagações do que exatamente uma resposta sobre esse assunto. E o nosso ordenamento jurídico ainda está engatinhando na matéria, me parece, né? Hoje nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o texto já aprovado no Senado, já na Câmara. E, em paralelo, nós temos diversas iniciativas esparsas da União, dos estados, dos municípios, tribunais de contas também, com iniciativas próprias, com guias, orientações, diretrizes, para que os agentes públicos tenham ao menos um norte inicial de como usar essas ferramentas, né?
Mas, de uma brevíssima análise desses materiais e confrontando com o projeto de lei que hoje tramita no Congresso, me parece que, de fato, esses guias, essas diretrizes ainda estão bem distantes da densidade normativa que o tema exige, né? Acho que o uso e a aplicação da inteligência artificial hoje já é uma prática inegável, né? Nós sabemos, né, que, sabendo ou não, nós estamos utilizando esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia, seja em atividades triviais, pessoais, mas também no desenvolvimento das atividades profissionais. E também se avolumam os casos pitorescos de uso de inteligência artificial que geram equívocos, né? Peças processuais, decisões judiciais com julgados, emendas criadas por inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que é um tema que pode realmente trazer muita eficiência no desenvolvimento das atividades da administração, no caso aqui do nosso tema, da atividade sancionadora da administração no âmbito das licitações e dos contratos, gera essa preocupação com a acurácia da informação que vai ser produzida, com a segurança e com a explicabilidade, né? Como o privado, como o particular, ele pode, de fato, compreender e questionar, eventualmente, uma decisão, uma análise que tenha sido produzida com esse tipo de ferramenta. E aí, já sem querer me alongar, eu gostaria de passar a palavra para a professora Rita, especialmente com essa provocação sobre, hoje mesmo na ausência de um marco regulatório, um marco legal para a inteligência artificial mais amplo, eu acredito que o nosso ordenamento já tem mecanismos normativos, estruturas normativas, especialmente principiológicas, que já podem servir como norte para a administração no emprego desse tipo de ferramenta, professor. E seria um prazer ouvi-la sobre esse ponto específico. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos e a todas presentes aqui. Agradecer, primeiro, a oportunidade de fazer parte do IDASAN, e segundo, de estar fazendo parte desse evento para falar desse tema tão instigante que Diego fala aqui, e dentro desse desafio que nós agora passamos, né? Porque, veja, nós estamos agora concorrendo com a fome de vocês, que já é quase meio-dia, mas não tão grave quanto aconteceu com um colega meu na Bahia, que foi fazer uma palestra e, simplesmente, Ivete Sangalo estava por lá, resolveu dar uma canja no horário da palestra dele, não precisa dizer como ficou esvaziada. Então, toda vez que eu vou falar assim, próximo ao horário do almoço, se não foram poucas vezes, eu sempre me recordo disso aí e digo, não. Então, pelo menos tem esse caso que foi mais grave. E também tem outra situação, eu falo um pouco rápido, o que para mim hoje não é tão problemático, porque eu já vejo que todo mundo ouve o WhatsApp na velocidade 1.5. Gente, eu falo com 1.5. Sempre que eu falava assim, ele fala, fale mais devagar, você fala muito rápido. Mas agora não. Vocês já estão especialistas, posso falar um pouco mais rápido. Veja, o tema é um tema instigante, mas ele tem um precedente. Qual é esse precedente? A falta da cultura da administração pública de sancionar os contratados. Você tem aplicação de multas em vários contratos, mas veja, vocês conhecem muitos processos administrativos instaurados, seja na aplicação de suspensão de contratado, da contratação da 8666, declaração de inidoneidade. Nós não temos essa cultura. E eu posso falar da minha realidade. Eu, hoje, coordeno todas as promotorias de justiça, dando apoio técnico, na área de defesa de patrimônio público. E sentimos essa deficiência no estado da Bahia e nos 417 municípios. Tem 2 meses atrás que me chamaram para participar de uma reunião, que foi uma situação em que o Estado ia fazer uma base da Polícia Militar no município e simplesmente, como é que se diz, demoliu um bem municipal que era tombado. E me chamaram para essa reunião para falar, porque a Procuradoria, na época, disse era um tombamento provisório do Legislativo, nós não vamos considerar. Eu perguntei, vem cá, como é que foi mesmo feita essa demolição? Não, foi o seguinte, a empresa foi contratada, e aí deu 15 dias, não conseguiu o alvará de demolição, foi lá e demoliu. Aí eu perguntei, sim, e essa empresa aí, foi o que aconteceu com ela? O secretário ficou me olhando assim, não, está lá,
e ela tem 3 contratos e nada foi feito, nenhum processo administrativo se instaurou. Então, não há essa cultura. Veja, as coisas melhoraram a partir do início desse século, quando nós tomamos a consciência do direito administrativo sancionador, que não tínhamos na versão da 8666. E aí começamos a trabalhar com os princípios, né? Os princípios do direito administrativo sancionador, do mesmo tronco do jus puniente do Estado, um lado o direito penal, outro lado o direito administrativo sancionador, aplicado esses princípios com flexibilidade no direito administrativo sancionador. Que flexibilidade? Qual o limite dessa flexibilidade? Nós não sabemos muito bem. O ministro Alexandre de Moraes falou hoje de manhã, no tema de repercussão geral 1199, e houve o quê? Uma flexibilização do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, no caso da improbidade culposa. Então, temos toda essa discussão acerca hoje de como são conduzidos esses processos administrativos sancionatórios, qual o limite de liberdade, e vem aí a IA, a inteligência artificial. Onde é que ela pode contribuir? Então, eu fiz assim, pensei alguns princípios, eu queria discutir com vocês e trazer alguns questionamentos que são meus, e eu trago até para buscar essas respostas aqui. Primeiro, nós falamos hoje do princípio da tipicidade flexibilizado na Lei 14.133, e vocês se recordam que ele nem existia na 8.666. 8.666 você não tinha infrações, você não tinha um artigo dizendo quais eram as infrações. Se interpretava que as infrações era quando tivesse no artigo 78 a rescisão unilateral por culpa, ali é uma infração. Então, a gente apura e aplica aquelas sanções que estavam no 87, advertência, multa, suspensão temporária, declaração de inidoneidade. Gente, mas aplica como? Como é que vai aplicar? Não tem problema, porque, olha, se o judiciário, se a administração aplicar e não observar o princípio da proporcionalidade, não tem problema. Vamos para o judiciário e questionamos. Na matrix administrativa, isso é perfeito. Quando eu falo em matrix administrativa, eu falo mesmo daquele filme Matrix, que eu não sei se todos vocês assistiram aqui. Porque, veja, o direito administrativo nada mais é do que uma matrix. Você tem o que era o filme Matrix? Você tinha aquela realidade virtual, onde aquele Ken River, né, aquele rapaz que era tão bonito, né? Hoje está bem, mas já perdeu um pouco, como todos nós. O tempo também está pegando ali, mas, enfim, está bem ainda. E o que é que acontece? Ele lá, na Matrix, todo perfeito, mas o dia a dia, a realidade não era aquela. Então, não adianta você dizer que o judiciário vai reformar, porque eu já vi decisões do judiciário dizendo que era mérito administrativo e que não ia entrar nessa situação, nessa questão. Então, veja como são as coisas. Hoje, na nossa lei atual de licitações, a 14.133, nós temos, pelo menos, um artigo que trata das infrações, com 2 dispositivos que tem utiliza conceito jurídico indeterminado com amplitude de interpretação, e temos lá o artigo, que é o artigo 156, que falam das sanções com a correlação relativa. Por que relativa? Você pode aplicar advertência, se não couber, uma sanção mais grave. Cabe aplicar a impossibilidade de contratar, se não couber, uma sanção mais grave. E pode aplicar a declaração de inidoneidade, se não for uma situação menos grave. Então, existe ainda essa discricionariedade conferida. Por exemplo, a inexecução parcial do contrato, advertência. Mas, inexecução parcial do contrato com danos graves ao interesse público, a sanção inicial seria o quê? A impossibilidade de licitar e contratar. Mas o que é esse grave dano à administração pública? E o inciso 10, que fala de uma infração cuja sanção aplicada à correlação é declaração de inidoneidade e que diz comportar-se de forma inidônea, é o que diz, seja na licitação ou na relação contratual. O que é esse comportamento inidôneo? Então, veja, mesmo tendo o artigo 56, parágrafo 1º, que traz diretrizes para a proporcionalidade, é óbvio que é ainda uma tarefa que é dada à administração pública. E a IA, ela poderia, sim, auxiliar. Olha, gente, tudo que eu estou falando da IA, eu fiz pesquisa com os meus amiguinhos do TCM, que estão trabalhando com IA, porque eu não sou especialista em IA. Eu perguntava e eles diziam, não, isso é possível mesmo. Então, por exemplo, na questão de definir quais são as jurisprudências, a doutrina, com relação a esses conceitos jurídicos indeterminados, a IA ela poderia auxiliar na construção de uma matriz de proporcionalidade também, que poderia ser aplicada na construção de precedentes administrativos no âmbito sancionador, que nós não temos também. E até no sentido de verificar, analisar a sanção aplicada, qual o risco da aplicação daquela sanção,
dentro do sistema da própria administração. E aí eu passo para um outro princípio também, que é problemático no âmbito da Lei 14.133, que é o princípio do devido processo legal. Não é um princípio de viés constitucional, e que a Lei 14.133, não vou nem mais falar da 8.666, no meu sentido, faz uma grande confusão. Porque chega no 157 e diz, olha, se for a sanção de multa, você intima, né, notifica o contratado para apresentar a defesa. Aí diz 158, olha, mas no caso, se for para aplicar impossibilidade de contratar ou declaração de inidoneidade, você tem que instaurar um processo administrativo constituído pelo menos com 2 pessoas, 2 servidores estáveis na comissão. Sim, peraí, me diga aí uma coisa, cara pálida. Significa, então, que eu não tenho que instaurar processo administrativo para aplicar uma sanção de multa? É assim? Eu não posso dar a oportunidade de produção de provas no caso de aplicação de multa? E a advertência? A advertência é aplicada assim? Tem uma advertência, isso não é uma sanção? Eu não estou no campo do direito administrativo sancionador ou não estou? Então, é necessário que a gente faça esse raciocínio. Nós que tanto lutamos para estabelecer um direito administrativo sancionador efetivo, nós temos que ser fiel àquilo que nós estamos buscando ultimamente, estabelecer um direito administrativo sancionador efetivamente sério. E aí, a IA também poderia ajudar, inclusive com o sistema, e eu já soube que isso é possível, criando alarmes para que não ocorra preclusão processual. Quer dizer, uma situação que leva a muita nulidade processual é pedidos de provas que não são avaliadas pela administração, né, no caso. Pede para produzir a prova não é avaliada. A IA poderia verificar se essas provas efetivamente foram avaliadas, se todas as provas apresentadas passaram por avaliação da administração pública. Então, nós temos, sim, a possibilidade de utilização da IA na melhoria desse sistema sancionatório. E também, por fim, duas coisas que eu quero falar para encerrar. Estou falando muito rápido, né? Mas é porque eu vi que o pessoal da primeira turma falou em 10 minutos. Eu falei, meu Deus, eles foram super concisos, eles falaram tudo o que queriam em 10 minutos. E eu não vou conseguir 10 minutos, mas, enfim, vamos lá. A questão do princípio da culpabilidade. Vejam vocês que hoje como é que fica a culpabilidade da pessoa jurídica no direito administrativo sancionador? Eu tenho pensado muito nisso, porque, veja, nós temos a lei anticorrupção, que a responsabilidade é objetiva. E eu acho que a lei 14.133 traz também a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica em razão de ocorrência de uma das infrações. Por que eu digo isso? Primeiro, porque ela faz a correlação de apuração do processo administrativo sancionador, da Lei 14.133, com a lei anticorrupção, quando forem figuras semelhantes. E segundo, não sei se vocês atentaram, mas o artigo 70 da 8.666 dizia que o contratado responderá perante a administração e terceiro por danos causados em caso de dolo ou culpa. Artigo 70, 8.666. Artigo 120 da 14.133 não trouxe mais essa exigência, o que nos dá também um suporte de que a responsabilidade é objetiva. Ufa, vamos respirar, não precisamos trabalhar com a responsabilidade ou a culpabilidade da pessoa jurídica. Mas chama atenção, nós precisamos, inclusive, parar para pensar nisso, porque o artigo 3º da Lei de Improbidade trouxe a responsabilidade, né, subjetiva, entre aspas, da pessoa jurídica, porque ela diz na Lei de Improbidade, o artigo 3º, que o terceiro beneficiário responderá se a conduta for dolosa. E o parágrafo 1º diz que, para responsabilizar sócios, acionistas, colaboradores, com a pessoa jurídica, tem que comprovar o dolo dessas pessoas também. Ou seja, como se a culpabilidade da pessoa jurídica fosse diversa da culpabilidade, obviamente, dos sócios. E aí, no direito penal, nós temos vários trabalhos desenvolvidos, como o de Paulo Bussato, que tem um trabalho muito bom sobre responsabilidade, sobre a culpabilidade da pessoa jurídica, e é um tema que nós temos que trabalhar no direito administrativo sancionador. Nós estamos tranquilos, e eu trabalho também com a lei de improbidade, porque é o que a gente tem feito. Normalmente, as improbidades estão também na lei anticorrupção, no artigo 5º, inciso 4º, aí diz, não, como pode aplicar uma ou outra, na pessoa jurídica, aplica lá a anticorrupção e vamos jogar esse problema para baixo do tapete. Agora, qual é a teoria de culpabilidade que nós vamos trabalhar, nesse caso, no direito administrativo sancionador? Veja só, nós vamos trabalhar com a heterorresponsabilização, certo? Que a responsabilização do colaborador passa automaticamente, a autorresponsabilização,
que parece que é isso que fala, né, no caso do artigo 3º, tem uma responsabilidade própria, como é que nós vamos mensurar a culpabilidade da pessoa jurídica? Programas de integridade, ok, pode ser. Mas se a empresa não tem programa de integridade, tem cultura de integridade, né, medidas de integridade, isso vai ser mensurado? Então, são questionamentos que, um momento ou outro, nós vamos ter que enfrentar. E, voltando agora para a questão da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica na lei de licitações, é bom que se diga que a responsabilidade objetiva não significa que ela não possa arguir a questão da inexistência do nexo de causalidade. Então, ela pode, sim, ter direito à realização de provas para provar que foi uma situação de força maior, uma situação de caso fortuito, que a culpa foi da própria administração. Então, tudo isso também pode ser alegado pela pessoa jurídica. E, por último, juro que é a última coisa que eu quero falar, mas é mais um desabafo que eu tenho que fazer aqui. Todo lugar que eu falo sobre esse tema, eu tenho que falar sobre isso. Gente, eu acho absurdo a declaração de inidoneidade aplicada no município de Iuiú, que é um município de 10 mil habitantes na Bahia, ter essa repercussão em todo o território nacional, mesmo com o entendimento que, em caso, se tiver com contrato em execução, aplicação ex nunc, não interessa. Eu fico pensando, como é que eu aplico uma sanção dentro de um processo administrativo, cujas minhas regras que eu estabeleci no meu município podem ser diferentes de você, e eu apliquei essa sanção no município de Iuiú, lá, de declaração de inidoneidade, e essa sanção repercute em todo o território nacional. Eu, que não tenho nada a ver, não sei como é que você aplicou, inclusive, pode ser até que o que você está lá aplicando declaração de inidoneidade, eu entenda na minha que não é. Caso semelhante, eu não aplico, mas eu tenho que acolher isso. Eu sempre falei isso, mas parece que é um mantra, isso se repete, e eu não consigo realmente achar lógica. E ainda digo mais, a lógica se tornou ainda mais insuportável, e eu vi falando aqui em sistema de do direito administrativo sancionador. Nós temos que ter uma lógica sistêmica. Veja vocês, a declaração de inidoneidade, hoje aplicada pelo município de Iuiú, ela repercute em todo o território nacional, administrativamente. A sanção de proibição de contratar, aplicada a uma ação de probidade que existe dolo, que só vai ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença, de início, ela só é aplicada no âmbito do ente federado lesado. Ela só vai repercutir, excepcionalmente, se estiver expresso em decisão judicial. Então, veja, é uma situação que nós temos que pensar. Então, eu acho que a gente tem tanto dia a dia, e eu gosto de ver esses encontros, até para saber qual a crítica. Eu posso estar falando aqui para vocês um monte de bobagem, mas é bom essa provocação para ver se é isso mesmo, se são besteiras mesmo o que eu estou falando aqui. Bom, e é isso. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E, assim, o que eu sinto realmente não é somente da não utilização da IA, acho que a IA pode ajudar, mas eu acho que a necessidade de se criar uma cultura de sancionamento, no caso, dos entes, né? Eu sou favorável também a acordos substitutivos de sanção. Eu acho importante, mas a depender de como serão realizados. Eu, inclusive, estou deixando aqui meu livro, segunda edição, para sortear para vocês, sobre acordos de não persecução civil. E eu falo isso porque, dentro dos acordos que são homologados pelo Judiciário, nós estamos tendo muito problemas. Imagine esses acordos, cada um firmado de qualquer jeito. Assim, eu tenho algumas preocupações com relação a isso. E, assim, é necessário mesmo que haja esse nosso incentivo. Eu, sempre que eu falo para a administração pública, eu procuro mostrar a ele a importância de você ter um processo sancionador, né? Mesmo que você vá fazer um acordo, mas isso é importante, né? É a questão do prêmio e sanção. São dois pilares da instituição, como diz o padre Antônio Vieira. E tem outra coisa do padre Antônio Vieira que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que a omissão é o pecado que mais facilmente se comete e mais dificilmente se conhece. Então, o que facilmente se comete e o que dificilmente se reconhece, raramente se conserta. Então, por isso que há a necessidade dessa nossa interação, para que, efetivamente, haja esse acolhimento pelas administrações públicas quanto à importância desses processos sancionadores. E acho, sim, que, aqui, para não dizer que eu não farei de flores, que a inteligência artificial, eu não tenho dúvida, tem um papel importante, está tendo na nossa vida, na eficiência da nossa atuação, e pode ter também nesses processos sancionadores. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Acho bem interessante, né? Muitas provocações aí em aberto para reflexão. Essas disfunções e contradições do nosso sistema normativo, eu acho que são capazes até de travar alguma plataforma de IA, né? Para ela compreender e se comportar dentro disso e trazer análises padronizadas. Acho que é um desafio grande. E, já pegando o gancho, acho que seria interessante ouvir um pouco sua opinião também, Vivian, sobre o tema, especialmente dando um passo atrás, né? Ou seja, antes mesmo do momento de se apurar e de se aplicar as sanções, né? Como as ferramentas de inteligência artificial, elas podem eventualmente contribuir até para uma análise preditiva, uma atuação preventiva da administração, como isso tem funcionado, já há experiência sobre isso, e como é que você visualiza o uso desse tipo de ferramenta dessa maneira, com um olhar mais preventivo? Eu quero iniciar aqui agradecendo a oportunidade de estar falando nesse congresso do IDASAN, agradecer ao Rafael, querido Rafael, professor José Roberto também, a Fernanda. É uma alegria ver como o IDASAN nasceu de um desejo de congregar todos aqueles que, de alguma maneira, na academia, na advocacia, nos espaços públicos, estavam comprometidos com um direito administrativo sancionador sério, responsável, proporcional, né, adequado. E essa plantinha cresceu, tá, uma árvore frondosa, fico muito feliz, estou ali desde o início e perguntei para o Rafael, tudo bem? Ele está um pouco cansado, né? Realizar eventos não é fácil, mas agradeço aqui por mim, acho que por todos também, pelo esforço dessa diretoria em levar o direito administrativo sancionador a esse nível, né? Criando um instituto e se comprometendo com a causa, né? Cumprimento o professor Diogo, a professora Rita e o professor Marcos. É um prazer estar aqui com vocês também. Esse painel reúne dois temas de minha predileção. A minha história no direito administrativo ela é muito marcada pelo ambiente da contratação pública. Eu sou professora titular da PUC do Paraná há 25 anos e há 27 anos advogada atuante no direito administrativo, sobretudo no direito administrativo sancionador e de licitações e contratos. Então, o Rafael conseguiu tratar de duas, me colocar num painel em que eu me sinto muito confortável. E, nos últimos 5 anos, os temas de pesquisa no programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal da Universidade Federal e da PUC, onde eu leciono, eles estão muito focados no uso da inteligência artificial aplicado à função pública. Então, o Rafael conseguiu a proeza de juntar os meus 3 temas de projeto de pesquisa e de análise. Eu fiquei contentinha quando ele me convidou para aqui estar. E aí, tentando ser rápida aqui, eu vou passar muito rapidamente os slides, porque a gente já está com o tempo estourando e com isso, eu não vou conseguir desenvolver tudo aquilo que eu tinha imaginado, mas me parece que discutir inteligência artificial aplicada à função pública no ambiente de contratação pública em primeiro lugar, estabelecer um novo modus operandi. Estabelecer uma nova premissa para o exercício da função pública nesse ambiente. Então, nós precisamos pensar, o tema é sanções e inteligência artificial. Aí eu escolhi falar de modelos preditivos, porque essa é uma das grandes preocupações que se encara hoje quando se utiliza a tecnologia para a tomada de decisão sancionatória, não só no ambiente de contratação pública, mas, sobretudo, no exercício de limitação de direitos em geral. Então, dentro dessa premissa, algumas informações anteriores eu preciso trabalhar para poder falar de modelos preditivos. Então, o ambiente de contratação pública brasileira ele vem sendo transformado a partir da inteligência artificial. E, sobretudo, no Brasil, a incorporação de tecnologia na administração pública ela se fez, inicialmente, nos sistemas de controle.
Então, nós não identificamos, quando se idealiza o GovBR, quando se idealiza a digitalização da administração pública, se pensa nos sistemas de controle para a incorporação de inteligência artificial. Nós temos que considerar que é diferente digitalizar, né? É diferente transformar o governo num governo eletrônico, não é? E digitalizar a ação administrativa propriamente dito. E é diferente disso aplicar inteligência artificial. Porque nós temos hoje um PJE, né? Não vamos falar de coisas que nos incomodam todos os dias na casa dos advogados, né? Então, desculpem trazer de sabores, né? Temos o EPROC, né? Um PROJUDE, né? Ou seja, as nossas experiências com digitalização no âmbito da advocacia, elas são desconfortáveis em alguma medida, né? Mas é muito melhor. Eu fui estagiária de direito no processo de papel, eu fui advogada no processo de papel. Então, ruim com a inteligência artificial, não estamos falando de inteligência artificial, ruim com o processo digital, mas muito pior sem ele, não é? Então, me parece que, e acho que eu nem diria isso, eu diria que nós avançamos muito em termos de acesso, em termos de transparência, em termos de celeridade processual, estamos muito melhores no âmbito da função jurisdicional com a digitalização. Estamos muito melhores no âmbito da função administrativa com a digitalização em diferentes serviços. Que maravilha que é você acessar um título eleitoral direto do seu aplicativo, você ter acesso a diferentes mecanismos. Eu estava, ontem à noite, fazendo a transmissão, era 11h55, transmitindo a defesa numa multa que minha filha fez no carro que ela dirige, né? Porque ela não tinha me mandado ainda os documentos, e fazendo isso tranquilamente, aqui já de São Paulo. Então, de fato, a digitalização da administração pública, ela amplia possibilidades de prestação de serviços públicos, ela traz novas realidades de qualidade, eficiência e celeridade, mas há, sobretudo, diferentes preocupações relacionadas à exclusão. No âmbito da aplicação de inteligência artificial, as conversas elas assumem outro rumo, porque aí a gente não está falando só de digitalizar os processos, a gente está falando de mudar o modo como a administração decide. Porque eu ainda tenho, em tese, tirando o Victor no Supremo Tribunal Federal e algumas outras manifestações de inteligência artificial com utilização de robôs na função judicante, eu tenho, na estrutura do Poder Judiciário, uma decisão humana, não é? Eu ainda tenho uma decisão humana, só tenho uma estrutura administrativa digitalizada. Mas nós estamos falando de incorporar atos administrativos inteligentes no escopo da função pública. Nós estamos falando, portanto, de usar a inteligência artificial para tomar decisão administrativa em diferentes setores. No âmbito da contratação pública, há sempre um discurso, eu diria assim, um discurso metafórico a respeito da inserção de tecnologia em geral, que é muito positivo. É difícil alguém chegar e dizer assim, olha, não quero que os processos se alterem, não entendo adequado inserir tecnologia nesse ou nesse espaço, né? Todo mundo se maravilha, em alguma medida, com aquilo que a tecnologia proporciona para as nossas vidas. O fato concreto é que, quando falamos em incorporação de decisão inteligente, nós estamos falando em padrões algorítmicos. Nós estamos falando em dificuldades de explicabilidade da tomada de decisão. Nós estamos falando em colocar o administrador, em muitos espaços, numa condição de refém da decisão algorítmica, porque a capacidade que ele tem de divergir daquela decisão é limitada. Ao mesmo tempo, estamos falando de um espaço que vai produzir sistemas interessantes de substituição de atividades repetitivas, de compilação de dados, né? Então, nós podemos falar de diferentes soluções inovadoras no contexto da contratação pública. E são soluções que se propõem a discutir e a enfrentar desafios cotidianos de
dificuldade de seleção de proposta, de falta de transparência, de demora na tomada de decisão. Então, soluções que têm como propósito buscar modernizar, né, um contexto de modernização, um contexto de melhoria de qualidade e eficiência no exercício da função. Então, quando a gente fala hoje num ambiente de crise, em diferentes níveis, econômico, político, e uma necessidade de adaptação do Estado a essas realidades, e uma contratualização estatal. O Estado, hoje, transfere do primeiro e do segundo setor as suas principais atividades para o segundo e o terceiro setor, através de contratos. Então, esse fenômeno da contratuação administrativa, que impacta as atividades de serviço público, que impacta o fomento, que impacta, de maneira geral, a atividade administrativa, ele assume uma especial relevância quando você incorpora tecnologia na contratação pública, né? Então, essa e-contratação que a gente fala, ela é um instrumento que, de per se, ele facilita a transparência, não há dúvida, né? Há um maior acesso aos dados. E, dentro dos sistemas de controle, você consegue mapear situações de irregularidades um pouco mais fácil, realmente, porque você trabalha com dados e com uma capacidade de processamento de dados muito significativa. Então, é possível, por exemplo, levantar o histórico de um determinado licitante. É possível estabelecer, em modelos preditivos, análises sobre o padrão de eficiência de um determinado produto. É possível estabelecer uma matriz de risco a respeito, numa contratação de longa duração, a respeito das possíveis intercorrências. Então, até no equilíbrio econômico-financeiro, a inteligência artificial pode te ajudar, porque ela vai poder oportunizar uma avaliação, uma métrica de avaliação para sinistros, riscos de todos os tipos, contribuindo na avaliação de impacto e probabilidade de uma situação que possa afetar um contrato administrativo. Essa inteligência artificial vai também, em alguma medida, viabilizar uma redução de corrupção, e isso já vem acontecendo nos sistemas de controle, porque há a possibilidade de cruzamento de informações, a capacidade que o Tribunal de Contas tem hoje de estabelecer, através de diferentes robôs em funcionamento, controle preventivo dos processos licitatórios, é muito superior à que ele tinha 15 anos atrás. Né? Há uma revolução nos sistemas de controle. E essa revolução, agora, ela vem para dentro do ambiente da tomada de decisão do contrato. Então, onde é que você vai usar a inteligência artificial? Na fase preparatória do contrato, trabalhando no ambiente das novas tecnologias, na 14133, a gente tem diferentes espaços. Na fase de planejamento, para pensar o contrato nas suas diferentes intercorrências, nas suas diferentes intercorrências. Se nós formos levar em consideração que a Lei 14133 ampliou os prazos nos contratos administrativos, em todas as suas possibilidades, se nós vamos levar em consideração que você tem contrato de eficiência, contrato até com possibilidade de prazo até 10 anos, contratos com 5 anos, nós temos, nas ferramentas de inteligência artificial, um poderoso aliado para prevenir litígios e problemas no futuro. Essa lei, ela traz 3 eixos: centralização, padronização e governo digital. E aí, dentro disso, nós temos diferentes realidades na lei. A contratação eletrônica vira regra justamente para que a gente possa estabelecer controle preventivo, preditivo e repressivo do processo de contratação como um todo, da fase da licitação à fase da execução contratual. Então, essa virtualização dos atos da licitação, ela é um ganho de qualidade no sistema de controle e, ao mesmo tempo, um ganho de qualidade no sistema de planejamento da contratação pública. A utilização de robôs, ela, portanto, ela passa a ser uma realidade. Nós não estamos mais falando de algo que fica apenas
no terreno dos sistemas de controle, né, do Tribunal de Contas. A administração pública vem trabalhando isso. No âmbito do TCU, nós temos diferentes experiências. O Marcos falou que vai falar sobre isso nos sistemas de controle, então eu não vou adentrar nesse aspecto, né, mas, enfim, né, nós temos ali, eu estou passando rapidinho aqui, porque eu não vou tratar, mas só para que vocês percebam o tamanho, a quantidade de inteligência artificial hoje, quantos slides só para explicar cada uma das soluções no Tribunal de Contas da União só. Né? Cada estado da federação criando as suas, a AGU. Então, de maneira geral, nós vemos diferentes realidades de aplicação da inteligência artificial. Esses modelos preditivos, eles passam a ser, a partir da incorporação dos robôs, o modus operandi da administração pública. Né? Esses modelos vão permitir, por exemplo, avaliação de integridade e de processo. Então, o ambiente de governança, o ambiente de compliance, ele se modifica muito a partir da utilização de modelos, a partir da construção de matriz de risco, utilizando inteligência artificial. Então, a capacidade de processamento de dados, de avaliar o histórico de participação dos licitantes em contratos. Isso é interessante, você poder olhar como é que ele se comportou no decorrer do tempo, nos diferentes contratos. Ampliar o due diligence dentro dos programas de compliance com o IA é algo que se vem fazendo. Então, usar a inteligência artificial na fase de execução contratual, para fazer medição de qualidade da entrega contratual. Isso é bastante interessante. Então, a gente está diante de um caminho sem volta aqui. Né? Não dá para dizer que eu não quero. O que nós precisamos pensar aqui é um equilíbrio, eu vou encerrar por aqui, estou quase nos meus 15 minutos. A eficiência tecnológica e eficiência estatal nem sempre vão estar caminhando ali lado a lado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, a inteligência artificial é muito útil na substituição de trabalho mecânico e repetitivo. Né? As linguagens naturais, neurais, elas permitem diferentes realidades, mas nós temos aqui, né, eu tinha colocado as diferentes possibilidades de uso, mas nós temos aqui, e eu quero finalizar nesse slide, a preocupação de cuidar dos vieses algorítmicos, a preocupação de entender quais são os modelos de programação que estão sendo aplicados, de entender qual é o nível de transferência de tecnologia, de entender o destino dos dados. Dados são o petróleo da contemporaneidade. Essas plataformas privadas, contratadas pelo poder público, precisam ter condicionamento do uso dos dados. Nós precisamos pensar em monetização e os limites disso, nós precisamos pensar em transparência e precisamos pensar em explicabilidade da decisão algorítmica. A professora Rita falou uma coisa que é importante, né? Como a gente pode ter impactos no devido processo, né, com a tomada da decisão artificial e, em alguma medida, a substituição da decisão humana, que fica um pouco aprisionada e refém. Né? Quando a gente discutia agência reguladora, né, lá na década de 90, se discutia assim, temos que tomar cuidado com o fenômeno da captura, onde o regulado captura o regulador. E hoje estou sentindo um pouco o fenômeno da captura e a tecnologia nos capturando e uma dificuldade muito significativa de você discordar da proposta de decisão algorítmica. Então, há um esforço argumentativo que tem que ser muito maior e mais ainda, não se trata de um maior esforço argumentativo. Há um receio real de responsabilização pelos sistemas de controle ao não aplicar a sugestão algorítmica de decisão. Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Eu agradeço aqui a minha oportunidade de fala e me coloco para o debate. Obrigada. Obrigado, Vivian. A apresentação realmente maravilhosa, super enriquecedora, com vários exemplos práticos do que já tem sido feito.
e muitas perspectivas de como isso pode ser aperfeiçoado, né? Mas um alerta também com relação aos riscos, inclusive para os administradores, para os agentes públicos, no emprego dessas ferramentas. E, sob essa perspectiva, eu já passo a palavra ao professor Marcos Vinícius, para que nos fale um pouco sobre como os órgãos de controle podem empregar a inteligência artificial, inclusive a inteligência generativa, no exercício de suas competências, mas também como poderia eventualmente fiscalizar o uso dessas ferramentas, desses robôs, pela administração no exercício de suas atividades no âmbito das licitações e dos contratos administrativos. Fica à vontade, Marcos. Bom dia a todos e todas, ou já boa tarde, né? Enfim, eu fiquei aqui com a ingrata missão de ser o último obstáculo entre os senhores e senhoras e o almoço. Vou tentar ser tão breve quanto possível e já começar agradecendo primeiramente ao convite, né, a possibilidade de estar aqui. Queria agradecer e primeiramente parabenizar o Idasan, né, pela realização desse evento excepcional. Acho que a gente foi brindado aqui até agora com palestras excelentes e uma palestra de abertura, uma conferência de abertura, melhor dizendo, que eu acho que foi absolutamente espetacular, do ministro Alexandre. Acho que, enfim, fez um bom retrospecto das decisões do Supremo e alertou para problemas ainda existentes no nosso sistema de improbidade. Então, acho que foi muito importante. E é um prazer estar aqui, então agradeço especialmente a minha querida amiga Alice, colega de procuradoria, pelo convite, vice-presidente do Idasan. É uma grande oportunidade estar aqui e eu espero não decepcioná-los. Então, assim, eu vou polemizar um pouco aqui, já abro dizendo isso. Assim, eu trago uma perspectiva um pouco diferente da perspectiva que a professora Rita trouxe, não por, acho que, discordar dela propriamente, mas por tentar lançar um olhar no momento anterior. Quer dizer, eu vou aqui, também por ser procurador do Estado, fazer um olhar mais direcionado para o controle interno, né? E do momento anterior às contratações públicas e tentar, de certa forma, fazer um passado, presente e futuro desse controle preventivo, que é o meu enfoque aqui, e como a inteligência artificial já está, de certa forma, alterando esse panorama e como ela pode alterar ainda mais o panorama desse controle interno, portanto, desse controle preventivo. E, assim, a minha ideia de estruturar a minha fala dessa forma foi para tentar endereçar, ao final, exatamente o tema do painel 2, que é responder a pergunta se a inteligência artificial poderá se tornar o remédio para os males das contratações públicas. Então, quem resistir ficar até o final vai saber a minha resposta para essa pergunta. Então, assim, a gente sabe que as licitações e os contratos, né, são regidos por princípios inicialmente constitucionais, que estão lá principalmente no caput do artigo 37, legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e impessoalidade, que ainda enfrentam uma série de problemas para se consolidar ou se concretizarem da forma como foram idealizados pelo Constituinte na prática da administração pública brasileira. E, mais especificamente, né, hoje, a atual Lei 14.133 traz uma série de regras também e sanções que estão lá previstas para tratarem os desvios, as fraudes e as situações que, de toda forma, possam levar a uma frustração do interesse público nesse momento da contratação pela administração pública. Numa perspectiva de controle interno, né, essa prevenção, hoje, ela, na verdade, sim, se historicamente ela foi muito calcada, a prevenção estava diretamente relacionada à sanção, ou seja, você dependia muito da eficiência da sanção para você ter aquele efeito, digamos assim, que os americanos chamam de deterrence, né, que é você impedir que as pessoas pratiquem aqueles desvios com medo da sanção. Hoje em dia, a administração pública e o controle interno avançou para muito mais do que isso, né? Os órgãos de advocacia pública, de maneira geral, já há muito tempo, a Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia-Geral da União, adotam uma série de controles internos, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista
prático, estabelecimento de minutas padrão de editais, de contratos, que buscam, em última análise, conformar um sistema de controle preventivo, que, no caso, por exemplo, da Procuradoria-Geral do Estado, do ponto de vista institucional, você adiciona ainda uma exigência de que a chefia das assessorias jurídicas sejam ocupadas por procuradores do Estado de carreira, né, evitando contratações de pessoas que não necessariamente são especializadas naquilo e que, muitas vezes, têm relações mais próximas com o administrador público e, portanto, uma tendência maior a uma flexibilidade no momento de pareceres sobre contratações e licitações, mas a verdade é que isso também não se mostrou suficiente para evitar uma série de desvios e que os noticiários, inclusive, enfim, do meu querido Estado do Rio de Janeiro, fosse tomado por uma série de problemas de corrupção em contratações públicas, de desvios e de desperdício de dinheiro público de maneira geral. Então, isso é um pouco do passado, digamos assim, do que, em matéria de controle interno, de prevenção de desvios nas contratações públicas, podia ser feito. O que a gente tem hoje, e já, de certa forma, em prática, especialmente pela CGU, aqui eu vou focar basicamente nas iniciativas que vêm da CGU. A gente tem o sistema Alice, que não é a Alice Voronoff, mas é o sistema Alice da CGU, que já hoje, segundo informações do próprio Ministério, já que a CGU tem status de Ministério, de 2019 até 2024, período em que ele foi implementado, foi capaz de impedir o desperdício de mais de 11 bilhões de reais, segundo dados do próprio Ministério. E o que esse sistema Alice, que é um sistema de inteligência artificial, portanto, eu vou chamar de Alice, não Alice, até para não criar confusão, ele é capaz de fazer, primeiro, auditorias preditivas. Ele processa automaticamente milhares de dados, e tanto de editais quanto de contratos, anexos aos editais, e ele é capaz de identificar eventuais inconsistências legais ou disposições que possam levar à nulidade desses contratos, fazendo com que essas licitações sequer vão para a rua, num primeiro momento. Então, quer dizer, você está ali no âmbito, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial que tem uma capacidade de processamento de dados que nenhum humano conseguiria ter, para poder fazer essa varredura e, antes que o dano efetivamente ocorra, a administração pública poder exercer esse controle interno de legalidade. Também, essa ferramenta ela é capaz de fazer um controle no que diz respeito à competitividade nos processos de licitação. Portanto, identificando, antes mesmo desses editais ou dessas licitações virem a efeito, eventuais cláusulas editalícias que, de maneira indevida, restringam a competição e que, portanto, causem discussões administrativas e judiciais que, muitas vezes, levam a um custo de transação, enfim, uma dificuldade na posterior punição de contratos que são celebrados com base nesse tipo de cláusula. E o mais comum em matéria de desvio em licitação e contratos administrativos, que são danos à economicidade do contrato, portanto, hipótese de superfaturamento ou uma quantificação excessiva da necessidade da administração e eventuais direcionamentos para favorecer esse ou aquele licitante. Então, por meio de um sistema de inteligência artificial, a CGU já vem adotando esse controle preventivo, que nada mais faz, na minha humilde opinião, do que servir como uma ferramenta para que a administração pública possa exercer esse controle interno de legalidade e possa fazer a própria autotutela. Portanto, promove aqui, de certa forma, um encontro entre os princípios da moralidade, que sempre tiveram por trás dessas sanções administrativas, ou de todo o arcabouço das sanções administrativas, com o princípio da eficiência, tornando o processo sancionatório muitas vezes desnecessário, antecipadamente. Aqui talvez seja a minha divergência com a palestra da doutora Rita, porque eu acho que o caminho talvez seja menos sanção
e mais prevenção. Como a gente vai ver para frente, a prevenção ou sistemas que auxiliem a administração pública a evitar situações desviantes, ele tem uma capacidade de diminuir o espaço da sanção. E nem por isso a gente vai estar diminuindo a eficiência do sistema de controle. Pelo contrário, a gente vai estar potencializando a eficiência do sistema de controle com menos sanção, que sempre foi a principal aposta do sistema de controle. Então, já me encaminhando para o fim aqui, porque eu prometi ser breve, digamos que esse é o momento atual, né? Infelizmente, ainda não replicável em todos os entes da federação, mas a partir do sistema Alice da CGU, você mostra como é possível a criação de sistemas que sirvam de apoio a esse controle interno da administração pública, e também, o sistema também é utilizado, né, para fazer o controle de contratos já assinados e tal. Aqui eu que quis dar esse enfoque preventivo, que eu acho que é um enfoque que, muitas vezes, ele fica um pouco de lado nessa discussão, muito focado em sanção, em instrumentos de correção ex post e não ex ante, e falar qual é o futuro, né? Quer dizer, eu falei um pouco do passado, aquele passado em que você tinha dificuldades para exercer um controle que fosse efetivo, uma aposta muito grande nas sanções administrativas, pouco em prevenção, com altos custos de transação, judicialização, baixa efetividade na recuperação de recursos públicos. A gente tem um momento atual que a gente está vivendo, que é esse momento que já existem várias ferramentas de inteligência artificial auxiliando esse controle interno preventivo e impedindo que chegue mesmo o momento da sanção e que muitas vezes ela se torne necessária, porque o dano sequer ele se configura. Eu acho que é esse momento atual. E qual que eu acho que é o futuro em matéria de contratações públicas e de controle das contratações públicas? Eu acho que o futuro é o momento do compliance by design, ou seja, é um momento em que ferramentas de inteligência artificial vão trabalhar para, por exemplo, fazerem mais do que o que nós já temos hoje, muitas vezes, com as minutas padrão de contrato e de licitação. Sistemas generativos de inteligência artificial vão elaborar os instrumentos preparatórios da contratação, vão auxiliar, por exemplo, na elaboração dos orçamentos internos, de maneira com muito mais acurácia, desde que seja um sistema construído de maneira eficiente. É um sistema que vai ser capaz de fazer bloqueios normativos para determinadas disposições contratuais. A gente sabe que as minutas padrão elas podem e são editadas para se adequar a determinados casos específicos e dar flexibilidade a esse sistema, mas eu acho que a inteligência artificial ela serve como uma nova camada, uma camada que vai agregar essa flexibilidade, mas manter as restrições que são previstas em lei, ou seja, impedir que essa flexibilidade seja um instrumento para a reintrodução dos desvios que o sistema de minutas padrão buscou evitar. E criar, portanto, um sistema de governança de integridade que seja efetivo e preventivo. Isso, de certa forma, vai eliminar a atuação humana sempre que isso for possível, né, numa crença, e aí a última parte de verdade da minha palestra vai ser falar um pouco sobre os riscos, né, que esse sistema importa, mas desde que ele seja construído de maneira adequada e aderente às regras constitucionais e aos princípios e direitos fundamentais, vai ser um sistema que vai ser capaz de diminuir um pouco a interação humana naquilo que é possível, né, deixar a reserva de humanidade para aquilo que é indispensável e, com isso, restringir a possibilidade de desvio de maneira geral na administração pública. É óbvio que nem tudo são flores, né, há riscos, né, do ponto de vista ético e do ponto de vista institucional também da implementação desse sistema. Eu estou falando aqui um pouco de futuro, então isso me permite ter um pouco mais de liberdade para especular, mas é importante que esses sistemas jamais percam de vista que a gente vive num sistema constitucional, né, que, primeiro, estabelece uma forma mais ou menos pré-definida de atribuição entre poderes, portanto, esses sistemas não podem servir como uma forma, digamos assim, indevida ou um desvio tecnológico para permitir a expansão da atuação dos órgãos de controle de maneira indevida, e aqui especialmente falando de controle externo. Então, é importante que os sistemas usados, por exemplo, pelos tribunais de conta,
eles sejam explicáveis e eles não sejam excessivamente opacos, de modo que a gente possa entender a ratio por trás daquele sistema e averiguar se não está havendo um alargamento das atribuições daqueles tribunais e um avanço sobre escolhas legítimas de administradores por meio de uma ferramenta tecnológica. É importante também que a gente tente, tanto quanto possível, conter os vieses. A gente sabe que o viés não é um problema da tecnologia, todos nós temos vieses, então, assim, por si só dizer que o uso de inteligência artificial é ruim porque há possibilidade de viés é muito pouco, porque todos nós, quando tomamos decisões, estamos submetidos a isso. A literatura é vasta nesse sentido. Então, é óbvio que a gente fala aqui sempre de um modelo ideal, de um sistema que seja auditável, de um sistema que seja construído de maneira participativa e que, em qualquer circunstância, permita um controle judicial adequado sobre aquelas decisões que, eventualmente, sejam tomadas com base nesses sistemas. Eu, de maneira geral, e agora para encerrar mesmo, em matéria de sanções administrativas, eu, pessoalmente, defendo que o uso de inteligência artificial para a tomada de decisão, não como sistema de apoio, mas em substituição à decisão do administrador, ele só pode ser usado para atos administrativos vinculados. Eu acho que, para atos administrativos discricionários, o uso da inteligência artificial, pelo menos é o que eu penso até hoje, posso me convencer do contrário, porque a gente está construindo aqui uma teoria de inteligência artificial para o direito administrativo, mas essa utilização para atos discricionários, para mim, ela não é possível. Portanto, em matéria por exemplo, dosimetria de sanções, em matéria de direito administrativo sancionador, o uso de inteligência artificial poderia servir, no máximo, como ferramenta de apoio do administrador a quem incumbe a decisão última de estabelecer aquela penalidade. Agora, evidentemente que, mesmo servindo como ferramenta de apoio, nem por isso ele vai estar afastado ou ele vai estar, de alguma forma, fora da possibilidade do controle da administração pública quando aquela informação gerada pela inteligência artificial for o motivo essencial para a produção daquele ato sancionatório. Então, agora, terminando, eu prometi que eu ia responder a pergunta do painel, né? Até que ponto a inteligência artificial ela é um instrumento eficiente para endereçar os males das contratações públicas? A minha resposta é sim, né? Desde que a inteligência artificial, já que ela tem o potencial de reduzir drasticamente os desvios, desde que ela seja bem construída. E, agora, por outro lado, a minha resposta poderia ser absolutamente contrária a essa, poderia ser não, se tratar de um sistema que não seja aderente à Constituição, que não permita um controle judicial adequado e que simplesmente reproduza erros que, muitas vezes, controladores, tanto internos quanto externos, cometem contra o administrador ou contra o agente público. Então, eu acho que, no final do dia, a gente pode dizer que depende. Eu acho que é um caminho extremamente promissor, mas eu acho que está aberta ainda a forma como esses sistemas vão ser construídos e a construção de uma teoria do direito que entenda a realidade, os detalhes da tecnologia e que consiga fazer uma releitura adequada das instituições de direito administrativo para essa nova realidade que está sendo moldada dia a dia pela inteligência artificial também na administração pública. Eu acho que é isso. Desculpa se eu me estendi e, enfim, devolvo a palavra ao Diogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu acho que o tempo já está estouradíssimo, né? Então, só antes de encerrar o painel, além de agradecer as brilhantes exposições dos painelistas, queria deixar aqui um convite, uma provocação para Alice e Rafael, que um dos próximos congressos do IDASAN seja feito na Bahia, em Salvador, minha terra, terra da professora Rita, com direito a show de Ivete Sangalo, né, professora? Aos intervalos. Muito obrigado a todos, boa tarde. Então, agradecemos a